sobre as suas vidas, consigam enxergar além da forma humana, porque se a gente fica nessa limitação, nós não conseguimos enxergar o espiritual, a gente não consegue compreender o ambiente espiritual e nós acabamos que não percebendo aquilo que nós precisamos enxergar. E quando a gente começa a enxergar mais o espiritual, a gente começa a se preocupar mais, a gente começa a desejar mais do Senhor, a gente começa a trazer para o coração a necessidade de querer o Senhor. E para buscarmos ao Senhor é um lugar como esse, como o Senhor sempre ensinou, estarmos juntos buscando em um local preparado pelo Senhor, irmãos. Temos que congregar, buscar a presença de Deus. Uma das estratégias do inimigo é justamente essa: convencer as pessoas que elas não precisam congregar, que elas não precisam sair dos teus dados, porque tem a ferramenta, tem a internet, tem as redes sociais, em todo lugar, todo momento tem uma palavra, mas é diferente. O Senhor tem um tratado específico para nós. Deus tem ministrado conforme a nossa necessidade neste lugar, e o Senhor tem trazido a porção dele sobre todos nós. E todos que desejarem, todos que buscarem, insistir na presença do Senhor, com certeza Deus vai dar a vitória, irmãos. Deus trará sobre nós, sobre a nossa casa, as suas bênçãos, porque Deus está olhando para nós, está vendo que nós estamos demonstrando fé, estamos mostrando para o Senhor que nós cremos nele, por isso nós não paramos, nós não recuamos, nós atendemos ao chamado, como sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz conforme a sua vontade. Mas o inimigo vem tentando todas as formas nos barrar de caminharmos, nos barrar de continuarmos a seguir e prosseguir e fazer a obra e sermos canal de bênção na vida das pessoas. Então nós precisamos olhar mais para o Senhor, mais para a palavra, mais para as almas e menos para os problemas, irmãos. Tira os olhos um pouco dos problemas, confia no Senhor, confia em Deus, sirva ao Senhor, adore a Deus, atenda o seu chamado. E tenha certeza que o Senhor vai resolvendo os seus problemas. Deus vai dando as estratégias. Deus vai dando a vitória em cada situação das nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, para sermos ministrados pelo Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, desde terça-feira eu fui trabalhar, eu retornei, já fiquei ruim. Quarta, quinta-feira, 2 dias de cama, muito ruim. Sexta-feira ainda ruim. Sábado e hoje, né? Mas nós ainda corremos lá até o hospital e fizemos exames todos, como me falou, 3 horas para ficar pronto. Eu ficava fazendo o quê? Então, eu falei, vou embora, depois eu volto. Aí depois do todo a gente vai lá, sabendo o resultado, mas Deus será glorificado com tudo isso. E quero louvar o Senhor pela igreja que tem orado, agradeço, né? Louvar a Deus pela pastora, minha esposa, né? Que bom que ela não é minha amante, né? A minha esposa. A amante está de olho no que a gente tem, né? A esposa olha o que a gente é. Então, isso faz toda a diferença, né? E o voto que a gente fez no altar, na presença das testemunhas físicas, mas na presença principalmente de Deus, irmãos, é na saúde e também na doença, né? É quando a gente tem e quando a gente não tem. Então, esse é o momento que a gente mais tem que valorizar, a gente mais vê a importância de ter alguém conosco, que a gente sabe que a gente fez o certo, de ter um compromisso com uma pessoa para o resto da nossa vida. Tem que ser dessa forma. Amém? Então Deus seja glorificado. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Marcos, capítulo 6. E esta palavra nós vamos ver que o mesmo que Jesus viveu e o que Jesus falou é o mesmo que nós vivemos. E é o mesmo que nós cremos. E nós sabemos que isso ocorre. E nós precisamos não nos ferirmos com isso ao ponto de estarmos tão machucados, ao ponto de não conseguirmos andar como Deus quer. Marcos capítulo 6. O versículo 4 em diante diz assim: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos.
impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreram as aldeias vizinhas ensinando. A palavra do Senhor aqui começa a nos mostrar que Jesus, mesmo que ele havia crescido em Nazaré, porque é a cidade natal de seus pais, Maria e José, e ali ele foi conhecido por aquelas pessoas. As pessoas enxergavam a qualidade de Jesus, um menino que com 12 anos de idade ensinava na sinagoga aos mestres. No momento em que seus pais retornaram, porque esqueceram Jesus ali, e aí eles retornaram e falaram com Jesus: o que você faz aqui? E aí ele falou para eles: vocês não sabem que me convém estar na casa do meu pai? Então alguém que estava crescendo, como diz a própria palavra, em estatura, mas em graça e conhecimento diante do Senhor, nosso Deus, o seu Pai. Jesus se mantinha na posição, Jesus permanecia no propósito, Jesus não se esquivava para a esquerda ou para a direita, Jesus não permitia que as pessoas o conduzissem aos erros, Jesus não permitia que as pessoas fizessem com que ele parasse, com que ele ficasse cabisbaixo. Muitas coisas a palavra não nos fala, porque não caberia na Bíblia, não teria como ter uma Bíblia com todo o conteúdo, com tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus viveu. Não caberia nenhuma Bíblia para nós carregarmos, irmãos. Mas isso nos faz entender, e também outros textos, não só esse, outras falas e vivências de Jesus, não somente essas, nos faz entender o quanto Jesus sofria, o quanto Jesus ele recebia de pancada dia após dia contra a sua vida. Aquela cidade de Nazaré era muito pequena, não era vista com bons olhos pelas pessoas, era um lugar muito simples, pobre, as pessoas não tinham muita condição, e as próprias pessoas não eram pobres somente materialmente, mas eram pobres na alma. Eram pobres espirituais que não conseguiam reconhecer Jesus como Senhor. Não conseguiam enxergar que Jesus era Filho de Deus. Não conseguiam enxergar que Jesus estava ali para ministrar bênçãos sobre as suas vidas, que Jesus era rei dos judeus, estava ali para estabelecer o seu reino sobre aquelas pessoas. Jesus queria que aquelas pessoas se arrependessem e se chegassem a Deus e pudessem ser salvas para todo sempre. As pessoas não conseguiam entender, mas Jesus estava ali para realizar a sua obra. E quando Jesus começa também ali na sinagoga a ensinar e abre o profeta Isaías, começa a ministrar, e aquela ministração de Isaías era a profecia já mais de 700 anos antes de Jesus vir. E quando Jesus começa a falar ali do que o profeta Isaías falou, estava mencionando dele mesmo. E quando ele começa a anunciar e falar para eles que era referente a ele mesmo, eles começam a ficar indignados. Ao ponto de expulsá-lo da cidade. Uma cidade onde Jesus cresceu. Um lugar onde Jesus conhecia as pessoas, muitos vizinhos. Jesus cresceu com seus colegas, então, e daqui a pouco ele foi expulso daquele lugar. A gente às vezes começa a pensar que o sofrimento de Jesus foi só lá na frente. Só quando Jesus já estava lá, mais ou menos 33 anos, já adulto, mais maduro, mais calejado, mais ciente da sua morte, da importância disso, que veio para isso, tinha que cumprir a missão, não podia recuar, porque era a vontade de Deus, era a vontade dele também. Ele foi espontâneo, ele quis vir para isso, para fazer a vontade do Senhor, e sabia que era a única forma de nós nos reconciliarmos com Deus, de estarmos diante do Senhor novamente. Era a única forma de estarmos novamente ligados a Deus. A religião é isso, é a necessidade do homem se religar com Deus. Daí vem a religião, religar-se novamente com Deus. Então, pela natureza do ser humano, tem essa necessidade de se ligar com Deus. Porque nós vivemos no Senhor, o Senhor nos formou. O Senhor soprou nas narinas e deu um fôlego de vida. E o Senhor nos quer para perto dele, e a humanidade também, as pessoas também querem se chegar a Deus. É que muitos não sabem como fazer isso. Muitos querem se chegar a Deus adorando uma árvore. Acha que é o seu Deus. Uma vaca, acha que é o seu Deus. O sol, acha que é o seu Deus.
Desde sempre foi assim. Até hoje muitos são dessa forma. Muitas pessoas acham que vão alcançar o milagre do Senhor, vão fazer com que vão convencer a Deus a trazer sobre as suas vidas o que elas tanto necessitam, suprir o seu vazio, atender uma oração, estão aguardando o milagre do Senhor sobre as suas vidas. Elas tentam se machucar, né? Estar ali se ferindo, se mutilando, e elas acham que isso vai fazer alguma coisa, mas não faz. Outros pagam as suas promessas, sobem escadas gigantes de joelho e outras coisas são feitas, mas isso não alcança a Deus. A forma de alcançarmos ao Senhor, e na verdade, de sermos alcançados pelo Senhor, é estarmos aceitando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É reconhecermos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para nos fazer nos achegarmos ao próprio Deus. É somente em Jesus Cristo, não há outro caminho. Por isso o Senhor mesmo declarou que Ele é o caminho, irmãos. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Não temos outra forma. Não é através da riqueza, não é através do estudo, não é através da amizade, da fama, não é através da realização, é através da humilhação na presença do Senhor Jesus. E quando aqueles homens ali de Nazaré, aquele povo ali que estava diante do Senhor Jesus, e eles estavam naquele momento, e deveriam reconhecê-lo, deveriam estar ali na presença dele, agradecê-lo e tê-lo como Senhor das suas vidas, mas eles o rejeitaram. Como diz a palavra do Senhor, veio para os seus o rejeitaram. Mas agora o Senhor nos faz sermos filhos de Deus, que nós temos o Senhor. E esse é o poder que diz a palavra do Senhor. É o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não somos só mais uma criatura, nós somos filhos de Deus. Uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. Amém? Declara, eu sou filho de Deus. Fala para o irmão, você é filho de Deus. Glórias ao Senhor. Nós estamos falando de uma palavra que Jesus mencionou, referente ao profeta, que ele não é reconhecido, ele não é visto, não é respeitado. Então nós podemos ilustrar de várias formas, podemos pensar várias questões sobre isso, referente a esta palavra, porque o local e como o Senhor, ele foi muito explícito nisso. Não só na sua terra, a sua pátria, onde ele esteve, nasceu, ou cresceu, viveu, ou perto das pessoas que ele conhece, mas aí ele vai estreitando, ele fala, mas é na sua família. Então começamos a ver que o próprio Senhor viveu isso na pele. No entanto, que em muitos momentos, Maria, sua mãe, José, os seus irmãos também, tinham atitudes para com Jesus, como já dizendo para ele, mas será que você é o Messias mesmo? Tem certeza disso, Jesus? Será que você é o Salvador? Mas você... Na prática eles estavam dizendo isso, porque as Sagradas Escrituras também nos faz entender que a família de Jesus só reconheceu Jesus como sendo Jesus, ou seja, o reconhecimento do profeta, do Senhor, através da sua família ou pela sua família, somente depois que Jesus ressuscitou. Todo o tempo que Jesus se aplicou, todo o tempo que Jesus se absteve daquilo que não era para ele, todo o tempo que o Senhor curou, ensinou, falou, deu testemunho de Deus, todo momento do posicionamento de Jesus, tudo isso não valeu, nem sequer para que ele pudesse ter o reconhecimento da sua própria família. Irmãos, sempre nós temos que tirar por base Jesus. Então nós não temos que achar que as pessoas mais próximas a nós vão conseguir enxergar que o Senhor tem algo em nossas vidas. Desencana disso, não é? Desencana, por quê? Às vezes a gente fica, Senhor, mas não consegue me enxergar como uma serva, eu tenho orado até por ele,
mas não vê, Senhor, que eu estou te servindo, não vê que eu sou adoradora, não vê que o Senhor tem um chamado na minha vida, tem um ministério, Senhor, que é o que eu faço. Continua crendo em Deus, continua servindo a Deus, continua na direção de Deus, o Senhor vai te honrar. Não deixe que nada faça com que você pare pelo caminho, pelo fato daqueles que estão próximos a você, começa a te machucar, porque demonstra para você, e você percebe, a pessoa não me olha como Deus me vê. As pessoas de Nazaré, a família de Jesus, não viam Jesus como ele era, mas o Pai via. Esse é o meu filho amado que deu um prazer, isso é que interessa, isso é que importava para Jesus. E para nós é a mesma coisa, irmãos, isso que importa para nós, olharmos para Deus e falarmos: Senhor, obrigado que o Senhor me chamou, ainda que minha família não me vê dessa forma, mas o Senhor me vê como eu sou. Como diz a palavra, as pessoas veem o exterior, mas Deus vê o coração, irmãos. E Deus sabe do teu coração. As pessoas julgam os teus erros, mas Deus julga a tua fé, Deus julga a tua submissão a Ele, Deus julga a sua dedicação a Ele, e não as tuas falhas. A palavra diz que Davi era segundo o coração de Deus, e Davi errou, irmãos. Então Deus não enxerga como as pessoas enxergam, então não se preocupe com isso. Então somente continue a caminhada com o Senhor, porque Jesus fez desta forma. E nesse texto nós vemos, Jesus, ele foi rejeitado pelas pessoas daquela cidade, pessoas que ele conhecia, pessoas que ele convivia, mas as pessoas estavam dizendo: mas que palavras são essas? Que ensinamento é esse? Que coisa é essa? Como que ele pode estar com esse pensamento? Ele não é o filho de José, carpinteiro? Não é esse Jesus de Nazaré? Irmãos, esse é o julgamento das pessoas. Essa é uma forma do inimigo diminuir aquele que Deus quer engrandecer. Esse é o jeito do adversário usar pessoas mais próximas a nós, porque os distantes não afetam tanto. Se alguém que não nos conhece falar uma palavra dura contra nós nunca mais vamos ver essa pessoa, provavelmente. Foi só aquele momento e pronto. Mas quando é de alguém que está perto, a pessoa fala algo, ou demonstra um descrédito, uma rejeição da sua pessoa, das qualidades, das habilidades, do chamado de Deus na sua vida. Você tem plena certeza que Deus é com você, mas a pessoa que está perto de você não consegue enxergar. Isso dói. Com certeza isso mexia com Jesus, homem. Isso machucava o Senhor, porque ele sabia que as pessoas estavam ali perto dele. Ele estava ali para abençoar aquelas pessoas. Ele estava ali para fazer com que aquelas pessoas tivessem paz com Deus. E mesmo assim as pessoas rejeitavam. E o Senhor, é como um desabafo essa palavra do Senhor. O profeta, ele não é valorizado, não é reconhecido na sua pátria, na sua terra, na sua casa, onde ele está ali, onde ele cresceu, onde ele conviveu. Irmãos, uma forma do inimigo enganar as pessoas, decepcionar as pessoas, conduzir as pessoas para um caminho de tristeza e derrota e longe da presença de Deus, é justamente baseado nisso. As pessoas têm dificuldade de aceitar uma palavra, uma oração daquele que ela conhece. Não é assim? Porque o que ela conhece, então ela também conhece as falhas. Só que aquele que ela não conhece, ela não para pensar que ela só não viu as falhas, mas também tem. Só não teve a oportunidade de conhecer as falhas. Então aquele que vem do nada, chega e fala em nome de Deus, o que ele disser, a tendência é as pessoas receberem. Por quê? A pessoa é desconhecida. Mas Deus, ele não está preocupado com isso. Pois ele está preocupado em que nós venhamos continuar fazendo segundo a vontade dele. Até o momento que os olhos são abertos, até o momento que a pessoa reconhece, assim como a família de Jesus.
Jesus viveu tudo aquilo, Jesus mostrou tudo aquilo, Jesus se posicionou mediante tudo aquilo, curou, libertou, deu uma palavra, grandes coisas, grandes obras, permaneceu firme todo o tempo, mostrou a diferença de Deus na vida dele. Mas mesmo assim as pessoas e a família, os irmãos, só foram crer depois que Jesus ressuscitou. Irmãos, muitas pessoas só vão acreditar em algo de Deus em nossas vidas lá na frente, depois que tudo acontecer, irmãos. Mas a questão é não permita então que essas situações de rejeição, essas atitudes de palavras contrárias, de desencorajamento, de afronta, para desanimar, não permita que nada disso te barre, não permita que nada disso faça que você deixe de vir para buscar ao Senhor. Pelo contrário, você fale, eu vou fazer mais ainda. É agora que eu tenho que continuar mesmo. Porque eu sei que Deus é comigo. Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho uma direção. Eu sei o que Deus quer comigo. Nós temos que ter a nossa convicção como Jesus tinha. Aquele que tem a sua convicção no Senhor pode ser rejeitado, pode ser lançado para fora da sua cidade, mas ele continua servindo a Deus. Ele continua falando, o Senhor me usa. Ele continua pagando o preço, pode sair dentro da cidade, pode ser rejeitado dentro da sua casa. A pessoa que ele mais quer ali uma palavra de alegria, mas se for tristeza, não importa, eu vou servir a Deus. Eu vou continuar seguindo ao Senhor, irmãos. Esse tem que ser o nosso desafio diante da presença do Senhor. Ainda que não exista honra, porque a honra vem de Deus. Ainda que não haja reconhecimento, o reconhecimento vem de Deus. Por natureza, é muito bom a gente receber uma palavra, parabéns, bacana, que bênção, que bom que Deus te chamou, que bom que você foi lá e fez algo na igreja, que bom que você foi lá e abençoou aquela pessoa, que bom que você está servindo ao Senhor, você continua mesmo mediante as lutas, mas isso raramente acontece, não é assim? Só que tudo isso tem que servir para te fortalecer. Tudo isso tem que servir para fortalecer as nossas vidas. Tudo isso tem que fazer com que nós venhamos permanecer no Senhor. E é interessante que, não somente como Jesus, se nós vamos lembrar de outros personagens, e o muito conhecido é José. Enquanto ele estava também com a sua família, seus irmãos, seus pais, não havia uma valorização, não havia um reconhecimento. Falar, começa a revelar os sonhos, começa a mostrar para a sua família que Deus tinha algo específico sobre ele. Aí que não teve mesmo reconhecimento e honra na sua casa, os seus parentes, quem o conhecia, porque o conheciam. Mas Deus também o conhecia, ao ponto do Senhor permanecer e passar tudo o que passou. Mas lá na frente Deus o honrou. E lá na frente todos aqueles que também não acreditavam em José viram a honra de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus mostra que Ele é com você, que Ele é comigo, que Ele está conosco. Ainda em nossos erros, em nossas fraquezas, em nossa pequenez, em nossa dúvida, em nossa ansiedade, a nossa dificuldade, nossas limitações, mas o Senhor está mostrando ali, eu estou cuidando, eu estou conduzindo, eu estou preparando e eu vou abençoar. Só espera. Não podemos só ficar olhando para as pessoas que estão cegas. Temos que orar a Deus para que em algum momento essas pessoas consigam enxergar que Deus é conosco, consigam enxergar que esse mesmo Deus que tem nos chamado também quer que essas pessoas passem a servi-lo, que as pessoas tenham encontro com o Senhor enquanto há tempo, enquanto elas podem hoje receber o Senhor, podem se arrepender do Senhor, podem crer na palavra de Deus e ter os seus nomes escritos no livro da vida. Não temos que ficar angustiados com isso, não temos que ficar aflitos com isso, não temos que parar por causa disso, e muito menos não temos que guerrear contra essas pessoas por causa disso, irmãos.
Mas nós temos que clamar a Deus, que tenha misericórdia, que alcance essas pessoas, que elas comecem a enxergar que Deus é vivo, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus tem algo para as suas vidas, e que elas dependem do Senhor, irmãos. Assim como nós. A nossa parte é continuar, é prosseguir e mostrar pelas nossas ações, pela nossa atitude a cada dia que Deus tem nos chamado para algo. O inimigo quer ter esse gosto de nos fazer parar mediante a rejeição das pessoas, mediante a não aceitação das pessoas para com as nossas vidas, irmãos. Deus, Ele tem nos ensinado através desta palavra, através de Jesus viveu, através de Jesus falou referente a isso. Jesus não parou, José não parou, e Deus não parou de abençoar, irmãos. É isso que nós temos que crer. Deus tem algo para nós, tem algo através de nós. Nós temos que prosseguir e saber que o Senhor dará a vitória, para nós estarmos prosseguindo em cada momento. E sempre que houver uma necessidade da intervenção de Deus, Deus vai vir e vai intervir. Sempre que for necessário de algo do Senhor, nós vamos parar e falar: Senhor, o Senhor sabe, eu não tenho mais força, vem a mão do Senhor e faz algo. Deus, eu não sei mais como, vem a mão do Senhor e realiza algo. Deus vai desse jeito, fez com os servos dele, com as servas dele, que nós conhecemos a palavra. Faz conosco hoje, a cada dia, que somos seu povo, somos seus filhos, somos seus adoradores, somos seus servos, somos a sua igreja, somos a sua noiva. Nós temos que confiar no Senhor verdadeiramente, irmãos. Na luta, no deserto, na doença, na tristeza, na perda, na dificuldade financeira, no momento dos ataques, assim como Jesus. A vivência era difícil, mas isso não fez ele parar. E temos que seguir os passos do Mestre, amém? Temos que conseguir continuar seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo a cada dia. Assim nós viveremos as bênçãos que Ele tem para nossas vidas, irmãos. Mediante a fé, mediante prosseguirmos, vem as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. A questão é que muitas pessoas só querem ser abençoadas. Quando elas sentem uma extrema necessidade de alguma coisa sobre as suas vidas ou sobre a sua casa, elas correm para buscar em Deus, e pela misericórdia o Senhor socorre, pela misericórdia Deus atende, Deus responde, e daqui a pouco a pessoa também já recua. Não podemos ser assim. Precisamos permanecer no Senhor. Quando nós temos, quando nós não temos, quando Deus responde, quando nós não temos uma resposta, ou achamos que não temos uma resposta do Senhor. Quando Deus não fala nada, essa é a resposta de Deus, irmãos. Sempre é uma resposta do Senhor, porque Ele sabe. Deus é onisciente. E também é um Deus onipotente. Jamais pense que algo não possa acontecer, porque está fora do nosso alcance. Quanto mais fora do nosso alcance, mais provável de acontecer, porque aí é Deus que vai fazer, não somos nós. E Deus é perfeito nas ações dele. E muitas coisas, quando estão no nosso alcance, às vezes nem dá certo, porque a gente faz do nosso jeito e às vezes a gente não sabe fazer, a gente não está preparado para fazer. Mas quando realmente está nessa confiança em Deus, sabendo que realmente é somente Deus para fazer aquilo, então vai ser perfeito, irmãos. Vai ser do jeito de Deus. E aquilo vai acontecer conforme a vontade do Senhor. Há a ministração, há o desejo do Senhor, há o propósito de Deus, mas muitas pessoas têm dificuldades mesmo de compreender que Deus está ali, de compreender que você tem vindo buscar a Deus para elas também, de compreender que Deus está abençoando as suas vidas e a sua casa, porque você está se mantendo na posição, você está vindo buscar a Deus, sendo ministrado pela palavra, pelo Espírito Santo do Senhor, você está pagando o preço por você e pelos seus, mas não vale a pena, então continua desta forma. Não permita que o inimigo coloque palavras no teu coração: pare, desiste, não vale a pena, não vai dar certo. Não aceite estas palavras. Confia no Senhor. Amém? Acredite em Deus, irmãos. Deus é fiel, Deus é poderoso para realizar a vontade dele sobre as nossas vidas. Nós glorificamos a Ti, Jesus. Irmãos,
Quando o presbítero também estava ministrando aqui, e lendo essa palavra, eu também já lembrava que Davi, da mesma forma que José, que Jesus e nós, também não era visto, porque ele era, o que não era um guerreiro, não era robusto, ele estava, de certa forma, escondido lá para cuidar dos bens do seu pai, mas o Senhor estava o preparando. Enquanto os outros guerreavam, Davi também estava guerreando. Ele estava adquirindo experiência com Deus, sem as pessoas saberem. Deus deu graça, venceu o leão, venceu o urso, foi sendo preparado. Foi brotando confiança no coração do menino. Deus está me dando vitória. Deus tem algo na minha vida. Não havia honra naquela pátria para ele, ali naquele local onde Davi estava, e assim como Jesus, assim como José, foi necessário Deus também o tirá-lo dali. E Deus vai providenciando e vai permitindo situações, e aí chega um momento, então, que o povo de Israel está diante de um grande dilema. O que faremos agora? Porque os filisteus estão lá, os guerreiros estão lá, os nossos estão aqui, mas existe um gigante ali. E há um grande desafio, que algum guerreiro nosso tem que vencê-lo, e ninguém se prontifica. Todos os guerreiros treinados para aquilo, armadura, escudo, espada, nada disso foi suficiente para que eles pudessem confiar que poderiam vencer Golias. Mas aí Deus começa a mostrar que Ele faz da forma dele. E por mais que também, novamente, a própria família e as pessoas que conheciam Davi não conseguiam enxergar que algo poderia acontecer através da vida dele, mesmo que ele estava ali se prontificando e dizendo: conta comigo, eu estou aqui, deixa eu fazer, já que ninguém quer, eu quero. E como ele faria? Nem a armadura cabia nele. Saul ainda tentou ajudar. A armadura do rei, quem sabe vai encorajá-lo, vai ajudá-lo, vai protegê-lo. O aço é mais resistente. Mas Deus não queria nada disso. Deus não queria nenhuma ajuda humana. Deus não queria reconhecimento humano. Deus não queria que as pessoas pudesse intervir, colocar a sua mão para falar que eles fizeram aquilo, mas Deus queria ser agradecido na vida de Davi, todo o exército, não somente os hebreus, mas também os filisteus tinham que reconhecer que era Deus naquele lugar, era Deus na vida de Davi. E assim Deus começa a fazer. E me chama a atenção que o gigante estava completamente preparado para a guerra, e a vida dele era aquilo. Davi aparentemente não tinha nada, não tinha tamanho, não tinha ferramenta, não tinha armas. Mas a arma de Deus na vida de Davi era o próprio Deus. Era a direção de Deus. E o recurso que Davi tinha era o suficiente. O recurso que humanamente não vale, na mão de Deus, é tudo, irmãos. É tudo. Imagina aquele exército olhando para aquele menino sem armadura para guerrear contra aquele homem, o gigante, temido pelos demais. Ninguém se atreveu, nem o rei. Mas Davi falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu acredito que Deus providenciou para Davi uma pedra do tamanho ideal. A pedra é excelente, que coubesse naquela frestinha, né? Único aberturazinha do capacete do gigante. A ferramenta necessária Deus já havia dado para Davi, ninguém tinha visto, ninguém conseguia enxergar. E o treinamento necessário para aquele momento para Davi, ele já
Já tinha. Com o leão, com o urso, e a sua estratégia com a funda, com as pedrinhas. Não precisava ser espada igual aos demais. Então não se preocupa, não precisa ser igual aos outros. Entendendo? Não precisa ser poderoso igual aos outros. Toda essa ferramenta que você vê que os outros têm, Senhor, mas olha, está assim, a armadura dele brilha, mas que capacete bonito, Senhor, que espada bonita. Ai, como o Senhor tem uma. Não se preocupa com os outros, se preocupa como você está diante de Deus. Sabendo que Deus está te forjando, sabendo que o Senhor que tem te preparado, irmãos. Assim como estava preparando Davi nem sabia, mas depois ele soube, na prática. Sempre haverá um momento preparado por Deus, para Deus mostrar para nós que Ele já estava nos preparando para algo maior. E esse algo maior chegou, era este momento, de Davi guerrear contra o gigante. Aquela pedra não poderia ser menor do que ela era, porque independente de como Davi jogasse, por melhor que ele jogasse, por ser pequena, muito pequena, não ia ter o efeito necessário na fronte do gigante, nada ia acontecer. Se fosse maior do tamanho que ela também era, não ia passar pelo vão do capacete. Veja que foi preciso, foi o tamanho exato. Às vezes a gente quer algo muito forte, quer muita condição, quer mais dinheiro, quer tudo aquilo, quer mais amizade. Não é a quantidade, irmãos, é a porção necessária que Deus tem dado. É o que Deus requer de nós. Deus não dará menos para que não falte. Deus não dará mais. Às vezes o que vai além não ajuda. Muitas pessoas se prejudicam porque conseguem muito. Isso é a ruína. E muitas pessoas não creem em Deus, não perseveram no Senhor, e vão desmerecendo, vão esmorecendo, e vão perdendo. Então não precisa ser muito, não pode ser menos. Tem que ser conforme Deus quer. E Deus honra e Deus dá a vitória. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Feche os teus olhos. E olhe para você neste momento. O quanto você também é desmerecido. O quanto você percebe que pessoas que te conhecem. E justamente por isso, olha as falhas, os defeitos, a insegurança, a não habilidade em certas coisas. Você começa a enxergar as pessoas ao seu redor, pessoas próximas a você, pessoas que você sabe que você aguarda que elas te elogiem, que elas reconheçam Deus na sua vida, que elas valorizem as palavras que você tem dito muitas vezes, uma instrução, uma orientação, mas não é valorizado, porque Jesus disse que o profeta não é reconhecido na sua pátria. Então nós temos que estar cientes, nós vivemos isso e vamos viver isso. As pessoas próximas a nós, as pessoas que crescem conosco, andam conosco, aprendem conosco, vivem conosco, estão vendo Deus a cada dia em nossas vidas, mas não conseguem ter o reconhecimento. É assim, irmãos, é desta forma mesmo. Mas Deus será glorificado como Ele foi glorificado na vida de Jesus. Deus será glorificado como Ele foi na vida de José. Deus será glorificado como foi na vida de Davi e muitos outros. Deus também será glorificado em nossas vidas. Basta nós confiarmos no Senhor, olharmos para o Senhor e reconhecermos que é Ele conosco, irmãos. Não permita que o inimigo te machuque a este ponto de você baixar sua cabeça, de você negligenciar o teu chamado diante de Deus, de você se esfriar espiritualmente pelo fato das pessoas dizerem: eu não acredito que Deus é com você, eu não acredito que Deus te usa, eu não acredito que é o Espírito Santo na tua vida, eu não acredito que você tem a palavra da vitória, a palavra viva e poderosa, a palavra verdadeira. Eu não acredito. Não permita que o inimigo venha fazer você parar, mas se alegre na presença do Senhor. Se alegre na presença de Deus.
Começa a declarar neste momento: Senhor, eu confio em Ti. Meu Deus, continua a Tua obra sobre a minha vida. E esta é a palavra do Senhor. A obra que Ele começou em nós, Ele há de concluí-la, há de a cada dia continuar sobre as nossas vidas a Sua obra. Então creia no Senhor, confie no Senhor. Continue olhando para Deus, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Nós olhamos para Ti, assim como Jesus olhava para o Senhor. Ainda que naquela terra, Senhor, em Nazaré, aquele lugar, Senhor, as pessoas não valorizavam, não reconheciam Jesus. Senhor, não conseguiam enxergar Ele como Ele era. As pessoas não conseguem enxergar o Senhor também nós, mas o Senhor nos enxerga, o Senhor nos fez, o Senhor nos ama, o Senhor sabe, Senhor, do nosso potencial, o Senhor tem algo para realizar, Senhor, em nossas vidas. Então nós nos colocamos ao dispor do Senhor, nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos, nós agradecemos e glorificamos ao Senhor que Tu és fiel, e nós precisamos confiar em Ti, depender do Senhor a cada dia. Espírito Santo do Senhor, venha trazer, Senhor, fé de coração pela essa palavra, traz autoridade, ousadia, sobre liberdade sobre todos este lugar, que devemos buscar em Ti, confiar no Senhor, Deus, devemos olhar para o Senhor a cada dia, devemos nos lembrar da Tua palavra, da promessa do Senhor, que o Senhor tem anunciado sobre todos nós. Ainda que os outros não creiam, nós devemos crer. Ainda que ninguém tenha uma palavra de encorajamento, devemos ter esta palavra, ser a luz da palavra do Senhor. Devemos receber o Teu Espírito Santo, meu Deus, a palavra de encorajamento a cada dia. O Senhor tem nos falado, prossiga, continue, porque a vitória vem do Senhor, continue porque Deus é fiel e poderoso, a honra vem do Senhor, continue porque Deus é fiel, continue porque o Senhor está sobre a sua vida, ainda que as pessoas não vejam, ainda que não há uma palavra de encorajamento das pessoas, olhe para o Senhor. Esta é a tua fé, esta é a autoridade que Deus tem te dado a cada dia, prosseguir com confiança no Senhor, sabendo que Ele é o teu Deus, sabendo que aconteça o que acontecer, você vai prosseguir na presença do Senhor, porque você confia em Deus. Você vai servir ao Senhor a cada dia. Glórias ao Senhor. Aplauda ao Senhor, igreja. Glórias ao Senhor, Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. Eu peço que você fique com os teus olhos fechados ainda. E coloque a tua mão no teu coração, se você tem realmente nesses dias sentido muito isso. A desvalorização, a falta de reconhecimento, a dificuldade de estar buscando a Deus, de estar fazendo o possível para servir a Deus, para se fortalecer no Senhor, mas aqueles que estão perto de você não conseguem ver isso, não conseguem acreditar nisso, não conseguem te auxiliar, te encorajar nisso. Vou orar neste momento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro a Ti por estes, por estas, que colocam diante do Senhor esta situação difícil. E o Senhor sabe, ó Pai, o que cada um tem vivido, cada um tem pago o preço, Senhor, por servir a Ti, por não recuar, por continuar tendo nos chamado, meu Deus. Traz alegria ao coração, traz o Teu sustento, Senhor, o Teu fortalecimento, Senhor, sobre o Teu povo. Que todos venham, Senhor, ser encorajados pelo Senhor, venham continuar no Senhor a cada dia. Pai, consigam pelos olhos da fé enxergar esta vitória, enxergar essa transformação, meu Deus, e que a cada um chegar no seu lar, que consiga, Senhor, enxergar a Deus sobre aquele lugar, consiga enxergar aquele coração transformado, aquela mente transformada pelo Teu poder, e consiga enxergar essa vida vindo servir ao Senhor com Ele, vindo servir ao Senhor com ela, Pai, e dará o testemunho para o Teu louvor e para a Tua glória. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. O meu lar já está abençoado. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus. A gente ainda vai orar, irmãos. Hoje também, quem sabe, da passeata, né? E os cristãos, muitos brasileiros na Paulista. E tudo é motivo de oração. Tudo é momento de nós confiarmos em Deus. Já foi orado pelo Brasil, Israel, tudo. Mas é um momento de muito desafio. A gente está vivendo no mundo
e muito desafio que nós estamos vendo no Brasil. Coisa que a gente não via. Situações prováveis também de se crescer de forma que não é bênção para a família, não é bênção